Até a Última Gota teve uma repercussão absurda, mas no final das contas, o filme é bom? Eu não tinha intenção de fazer isso. Alguma coisa dentro de mim quebrou. Fala galera, sou a Vitude, eu sou o G, bem-vindos ao canal. E bom, hoje eu falarei um pouco sobre Até a Última Gota, novo filme da Netflix, que estreou já tem uns dias, mas eu só vi hoje. Então se inscreve aí se não for inscrito ainda, deixa o like para me ajudar e bora lá para minha breve análise. Eu só preciso descontar o meu cheque, só isso. Não! A história rola em torno de uma mãe solteira que tem uma filhinha doente e está atravessando um momento financeiramente terrível. Ela não possui dinheiro para absolutamente nada, nem para a filha comer na escola, não consegue pagar o aluguel, inclusive ela recebeu uma ordem de despejo, e para completar, ela ainda tem um chefe escroto. Mesmo com 2 empregos, ela não consegue ter grana para o básico. Até que no melhor estilo Um Dia de Fúria, após atravessar ali um dia terrível, ela acaba cometendo alguns erros que vão piorando cada vez mais e mais. Nós temos que dar um jeito nisso aqui. Eu não quero que machuquem você. O filme conta com uma representatividade de uma mulher negra, uma mãe solteira, a filhinha é doente e ela precisa lidar com absolutamente tudo sozinha. Ela precisa cuidar e criar a filha, acordar todos os dias de manhã como se fosse uma leoa, para encarar todas as dificuldades da vida e lutar contra tudo e todos, né, nesse mundo tão difícil. Ela literalmente precisa superar situações dia após dia, o que é uma realidade bem cansativa, desgastante e difícil. Mas infelizmente é a realidade de muitas pessoas. E você ter o equilíbrio emocional para lidar com tantas dificuldades e não surtar, não pirar, é um desafio gigantesco. E retratar essa realidade é um ponto bem positivo do filme, porque ele é bem imersivo e a gente consegue enxergar tudo ali como uma verdade. A obra trata de escolhas, consequências e proporções que vão aumentando cada vez mais e mais. E isso faz o espectador pensar que talvez para o final só existam 2 possibilidades, se é que me entende. E quando isso acontece, meio que a jornada acaba sendo o ponto mais importante. Mas, por incrível que pareça, esse filme ele vai explodir a cabeça de muitas pessoas com um final surpreendente e inesperado. Eu fui despejada hoje, a gente não tem lugar para morar. O filme é bem produzido, bem filmado, bem dirigido, tem uma boa fotografia e uma trilha sonora ok. Possui boas atuações, dando destaque para Taraji Henson, não sei se é esse o nome dela, que faz a Janaya, e ela manda muito bem. Apesar de ter ali alguns exageros, né, ela tem uma atuação bem overactor, né, ou seja, ela aumenta demais as emoções, mas combina com o desespero que a personagem está enfrentando. Porém, existem atuações que não são tão boas assim. Por exemplo, a Tessa, que é a mulher que trabalha no caixa do banco, cara, essa aí, nossa senhora, a atuação dela é bem fraca, assim como umas outras, mas ok. Pior que ela tem mais tempo de tela do que merecia ali. Eu preciso da minha filha! O filme constrói bem esse clima de tensão, né? Não só a realidade que eu falei que é um ponto positivo, mas essa tensão que vai envolvendo o espectador. Porém, para mim, foi um pouco cansativo. A história se passa boa parte no mesmo lugar, né? Ou seja, é um desafio bem grande de manter o espectador ligado o tempo todo. Então você precisa ter ali personagens, situações, diálogos, textos que funcionam bem para esse tipo de proposta. No meu ponto de vista, o filme dá uma derrapadinha, sabe? Porque eu fiquei um pouco cansado, mas ainda assim me mantive interessado até o final. Como eu disse antes, ele possui um plot twist que é realmente surpreendente, cara. Porém, eu acho uma solução meio fácil demais. Porque assim, os melhores plot twists que existem são aqueles que ele mostra durante os esclarecimentos tudo que estava ali diante do nosso nariz, né? E a gente fica com aquela sensação meio idiota, tipo, caraca, como é que eu não percebi isso? E esse filme não, ele simplesmente muda uma chave, altera tudo e o que era isso, não é mais, agora é isso aqui. E depois esses esclarecimentos aí, eles não são tão convincentes para mim. Tá? Eu aceito, né? Foi beleza, ok, mas não tiveram exatamente esse cuidado de mostrar pra gente anteriormente, mesmo que a gente não percebesse. Não, eles simplesmente alteraram ali e pronto. Você não pode me ajudar.
me ajuda! Apesar do leve cansaço que eu senti, de algumas atuações questionáveis e de um final ali mais abrupto, né, meio que jogado do nada, eu gostei do filme. Eu me vi tenso, aflito, conectado com aquela personagem, tudo que ela estava passando, agoniado, né, para saber até onde essa história iria. Então, fica aqui a minha recomendação. Eu gostei do filme, eu acho que, apesar dos meus problemas com o final, ele trouxe uma sensação mais doce, mais satisfatória, quando eu terminei de ver, entendeu? Então, se fosse só aquilo com um final mais previsível, talvez eu não gostasse tanto. Mas ainda assim, eu vou dar uma nota acima da média, mas não tão alta, por conta de alguns pontos negativos que, pelo menos, eu notei ali. 7,5 tá bom. Isso é grave, Janaya. E só para citar uma das frases marcantes, porque o filme tem algumas, dita por uma das personagens lá do banco, ela fala que as pessoas não sabem o quão caro é ser pobre. E eu gostei bastante. A partir de agora eu vou falar sobre o final e dar aqui a minha interpretação. Então haverá spoiler, fica avisado. A questão é dar uma chance pra ela. Em um primeiro momento eu achei que aquela cena da SWAT entrando no banco e atirando e matando ela fosse real, né? E que a cena posterior ali fosse uma memória póstuma, meio que representando metaforicamente que ela se foi, porém ela não se libertou daquele plano. Sim, eu sei que eu fui longe demais. Porém, analisando um pouco melhor, não faz muito sentido, não seria coerente com o que foi o filme. A não ser que fosse uma obra um pouco mais, que tivesse mais camadas, mais metáforas, né, um pouco mais de subtexto ali, aí beleza, né? Só que como ele foi mais pé no chão, logo eu saquei o que realmente aconteceu ali naquele final. Então, baseado em como foi o filme do início ao fim, acredito que toda aquela cena foi apenas ela imaginando o que poderia ter acontecido. E que após a triste notícia, né, da morte da filha, ela acabou finalmente tendo um mínimo momento ali de lucidez, com um raciocínio mais sensato. Então ela se entrega ali pacificamente. Acho que o que mais gera ambiguidade e confusão nas pessoas que assistiram foi o fato de que momentos antes o chefe do FBI fala para a galera entrar, né? Então isso dá realmente uma confundida, e também a paz na hora que ela se entrega para a polícia, porque se fosse na vida real, a galera ia atacar ela no chão, de barriga para baixo ali, enfim. Eu fiquei satisfeito? Sim, mas achei que poderia ter sido mais. E vocês, o que acharam? Comenta aí, deixa o like para me ajudar e bora até a próxima.